Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber e nômade, fiel como os pássaros migratórios. E hoje, em mais um vídeo de leitura aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, eu trago para vocês o discurso de renúncia à presidência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que o secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, pronunciou no dia 25 de dezembro de 1991, dia de Natal, no estado ateu, apagando as luzes da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Um discurso lúgubre, um discurso da cabo do século XX e das utopias gestadas no seio do século XIX que tiveram expressão ao longo do século XX com o socialismo real. Passo a palavra aqui, vestindo uma chapka soviética, uma chapka russa, um potente casaco de inverno. Passo a palavra a Mikhail Gorbachev em seu discurso de renúncia. Vamos lá, pessoal. Caros compatriotas, concidadãos, por força da situação gerada com a formação da Comunidade de Estados Independentes, estou encerrando minha atuação como presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Decisão que tomo por razões de princípio. Defendi firmemente a autonomia dos povos da União Soviética e a soberania das repúblicas, mas lutei ao mesmo tempo pela preservação do Estado soviético e pela integridade do país. Os acontecimentos tomaram outro rumo. Prevaleceu uma linha de desmembramento do país e de a desintegração do Estado, com a qual eu não posso concordar. E mesmo diante das decisões tomadas no encontro de Alma Ata, minha posição quanto a isso não mudou. Além disso, estou convencido de que tais decisões, em vista de seu amplo alcance, deveriam ter sido ratificadas pela vontade popular. Entretanto, farei todo o possível para que os acordos assinados no encontro conduzam a uma real harmonia na sociedade e facilitem em algum grau a solução da crise e o processo de reformas. Discursando a vocês pela última vez como presidente da União Soviética, julgo necessário expressar minha avaliação do caminho percorrido desde 1985. Tanto mais que não são poucos a esse respeito os juízos contraditórios, superficiais e subjetivos. Quis o destino que já estivesse claro, quando assumi a chefia do Estado, que havia algo de errado com o país. Tudo aqui existia em abundância: terra, petróleo, gás e outras riquezas naturais, bem como inteligência e talento de sobra. Porém, vivíamos muito pior do que nos países desenvolvidos, em relação aos quais nos atrasávamos cada vez mais. A razão disso já era evidente. A sociedade era asfixiada por um sistema de governo autoritário e burocrático. O país havia perdido a perspectiva. Não se podia continuar a viver assim. Era preciso mudar tudo drasticamente. Eis porque jamais lamentei não ter aproveitado o cargo de secretário-geral para apenas reinar por alguns anos, atitude que eu consideraria irresponsável e imoral. Eu compreendia que iniciar reformas de tal amplitude numa sociedade como a nossa era uma tarefa dificílima e até mesmo arriscada,
mas ainda hoje sigo convencido da justeza histórica das reformas democráticas iniciadas na primavera de 1985. O Gorbachev aqui está falando claramente da glasnost, a transparência, a reforma política e, sobretudo, da perestroika, a reforma econômica. Os termos foram popularizados no mundo inteiro a partir do russo, com as tentativas de reforma democrática e liberalizante do regime soviético. O processo de renovação do país e de mudanças radicais na comunidade mundial se mostrou muito mais complexo do que se podia supor. Todavia, deve ser atribuído o devido valor a tudo o que foi feito. A sociedade ganhou liberdade, emancipou-se política e intelectualmente. Essa foi a principal conquista, que ainda não assimilamos inteiramente, já que não aprendemos ainda a usufruí-la. Entretanto, foi realizado um trabalho de significado histórico. Liquidou-se o sistema totalitário que havia privado o país da possibilidade de há muito tempo ter se tornado próspero e florescente. Realizou-se uma abertura rumo a transformações democráticas, tornando-se uma realidade as eleições livres, as liberdades religiosas e de imprensa, os órgãos representativos de poder e o multipartidarismo. Os direitos humanos foram reconhecidos como o princípio mais elevado. Iniciou-se a transição para uma economia mista, sendo estabelecidos direitos iguais a todas as formas de propriedade. No âmbito da reforma agrária, o campesinato começou a renascer. Surgiram fazendas privadas e milhões de hectares de terras foram distribuídos aos moradores do campo e da cidade. Legalizou-se a liberdade econômica dos produtores e começaram a ganhar força a atividade empresarial, a venda de ações e a privatização. Vale lembrar que o direcionamento da economia para o mercado está sendo feito em prol das pessoas. Nesses tempos difíceis, tudo deve ser feito para que elas tenham proteção social garantida, especialmente os idosos e as crianças. Nós vivemos num mundo novo. Deu-se um fim à Guerra Fria, à corrida armamentista e à disparatada militarização do país, a qual havia mutilado nossa economia, nossa consciência pública e nossa moral. Foi liquidada a ameaça de uma guerra mundial. Mais uma vez, quero frisar que nesse período de transição, de minha parte, tudo foi feito para que se mantivesse um firme controle sobre o armamento nuclear. Nós nos abrimos para o mundo e renunciamos à intromissão nos assuntos de outros países e ao emprego de tropas fora de nossas fronteiras, pelo que fomos retribuídos com solidariedade, confiança e respeito. Nós nos tornamos um dos principais bastiões da reestruturação da civilização moderna sobre princípios pacíficos e democráticos. Os povos e nações soviéticos ganharam real liberdade de optar pela via da autodeterminação. A busca da reforma democrática do Estado multinacional nos deixou, inclusive, à beira de concluir um novo Tratado da União. Todas essas transformações exigiram enormes esforços e uma luta acirrada contra a crescente resistência das forças obsoletas e reacionárias, encarnadas na antiga estrutura partidária estatal e no aparelho econômico, bem como em nossos hábitos, nossos preconceitos ideológicos e nossa psicologia niveladora e parasitária. As mudanças se chocaram ainda com nossa intolerância, com o baixo nível de nossa cultura política e com nosso medo de mudar. Eis porque perdemos tanto tempo. O velho sistema ruiu antes que um novo conseguisse entrar em funcionamento, o que agravou ainda mais a crise social. Eu sei o quanto é insatisfatória e difícil a situação atual e o quanto são duras as críticas às autoridades em todos os níveis e particularmente a minha atuação. Porém,
Mais uma vez quero frisar que mudanças drásticas num país tão vasto, ainda mais com uma herança dessas, não podem se realizar sem tormentos, dificuldades e abalos. O golpe de agosto, aí ele está falando de golpe de agosto de 1991, que lhe ceifou a autoridade, depois ele foi restabelecido no poder com a intervenção de Boris Yeltsin, que depois se tornaria o primeiro presidente democraticamente eleito da Federação Russa, já da Rússia desmembrada da União Soviética. O golpe de agosto, golpe aplicado pela cúpula dos militares ali das Forças Armadas da União Soviética e os comunistas. O golpe de agosto levou ao limite a crise geral, na qual o colapso da União Soviética como Estado é o que há de mais nocivo. E hoje me preocupa que nossa população esteja perdendo a cidadania de um grande país, podendo ser as consequências disso muito graves para todos. Penso ser de vital importância conservar as conquistas democráticas dos últimos anos, as quais foram o árduo coroamento de nossa trágica experiência histórica. Não se deve renunciar a elas em nenhuma circunstância, sob nenhum pretexto. Caso contrário, todas as nossas melhores esperanças terminarão sepultadas. Falo sobre tudo isso de maneira franca e direta, pois esse é o meu dever moral. Quero expressar hoje meu reconhecimento a todos os cidadãos que apoiaram a política de renovação do país e se envolveram na realização das reformas democráticas. Sou grato ainda aos estadistas, políticos, figuras públicas e aos milhões de pessoas no exterior que compreenderam e apoiaram nossos planos e nos dispensaram sua ajuda e sua cooperação sincera. Deixo meu posto com preocupação, mas também com esperança, com fé em vocês, em sua sabedoria e em sua força moral. Somos os herdeiros de uma grande civilização e agora depende de cada um de nós que ela renasça para uma vida nova, moderna e digna. Quero agradecer de todo o coração aos que, nesses anos, defenderam junto comigo uma causa justa e boa. Certamente alguns erros poderiam ter sido evitados e muita coisa poderia ter sido feita de maneira melhor. Mas estou confiante de que, mais cedo ou mais tarde, nossos esforços conjuntos darão frutos e nossos povos viverão numa sociedade próspera e democrática. Desejo a vocês tudo de melhor. Pessoal, ao apagar das luzes da afinada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esse foi o discurso de renúncia do secretário-geral do Partido Comunista, Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Então, me despeço de vocês com essa chapka russa e com um potente casaco de inverno. Se vocês gostaram de mais esse vídeo de leitura literária histórica aqui no meu canal do YouTube, eu peço que vocês deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos chegar a cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe o seu comentário aqui embaixo desse vídeo para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das minhas aulas ao vivo, das resenhas de livros, das resenhas de filmes e das leituras literárias históricas de Vassoler, considere a possibilidade de se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal e, segundo aí a sua possibilidade financeira, apoiar esse projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu me despeço de vocês com a chapka soviética e até a próxima leitura literária histórica aqui no meu canal, gente. Tchau, tchau, pessoal!